Só que a gente está numa fase, cara, de mudança e velocidade muito grande, né? Então, uma das startups que a gente investiu, até dando um exemplo sobre isso, cara, era um produto que preparava desdobramento de cópias e conteúdo para rede social com uso de inteligência artificial. Passado 1 ano e meio, a OpenAI vem e lança ela mesma esse tipo de serviço. Matou uma camada de empresas ou soluções que estavam surgindo. Total. O que esse cara tem que fazer? Puta, acelerei crescimento, tenho uma curva de perda de receita, só que eu não tenho timing ideal de virar a chave e pivotar o meu modelo de negócio para construir algo novo. Então, obviamente, alguns modelos de negócio têm maior capacidade de crescimento acelerado. Só que eu acredito que qualquer negócio tem uma visão de médio prazo de capacidade de crescimento se ele investe em alguns pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Então, talvez eu não vou faturar 100 milhões em 3 anos. Obviamente numa camada de serviço, mas eu consigo chegar em 100 milhões, talvez em 10 anos. E aí o jogo qual a velocidade que você quer. E aí vai definir qual modelo de negócio que você tem que estar. E muitos modelos de negócio, o seu modelo, o meu modelo é um modelo que você não precisa de investidor, porque você gera caixa, você gera receita. E aí naturalmente eu brinco que você cuida bem do dinheiro, né? Você respeita o dinheiro, porque a gente sabe, se eu falhar numa execução, o preço que aquilo, né, tem. Agora um cara que capta investimento, ele tá cru, né? Cara, acabei de captar aqui 10 milhões, né, de um investidor, para comprovar uma tese que eu apresentei para ele que faz sentido, que existe no mercado, só que eu tenho um jogo de velocidade. E aí na hora que você pega muito capital em abundância e um jogo de velocidade, depende desse conjunto, ele também não é muito funcional. Certo. Então, quando a gente olha, cara, cada 10 startups, uma funciona bem, uma dá certo, 2 mais ou menos e 7 vai embora. Sim. O lance da velocidade é uma coisa interessante, né? Porque eu li alguns livros que conectam o mercado de startup. Um deles que eu me lembro é o Blitzscaling. Muito bom, um clássico, né? Tipo assim, acho que do mercado de tecnologia, muita gente deve usar ele como uma base boa. E aí, pensando um pouco no mercado contábil, olha só que interessante, né? A gente está vivendo uma janela de transformação muito grande, que é a reforma tributária, toda a implementação. Aqui a gente teve inúmeros especialistas de reforma tributária falando sobre o assunto. Então, ou seja, cara, provavelmente, a minha viagem, né? Vou compartilhando com você. O cara que você tem 400 clientes, quase 500 hoje. É isso. Fechou? E inclusive eles são, de certa maneira, todos empresas de tecnologia. Então posso dizer que existe um cluster, ok? Se você construiu 500 clientes, você pode construir 700, 800, enfim, nos próximos 5 anos. Com 800 clientes, se a contabilidade deixa de ter aquele significado que ela tinha por alguma razão, se você tem um cluster de clientes, você vai ver quais são as soluções que esses caras precisam, tu vai ter produto para vender para eles e vai fazer todo o sentido do mundo, beleza? Só que assim, demorou-se 10 anos para acontecer isso. Talvez, se surgisse hoje a Cirrus, você não teria 10 anos para fazer isso, porque muita coisa mudando. Então a janela de oportunidade é outra. Então um negócio de 10 anos, ele pode deixar... Se eu encurtar o tempo, eu consigo transformar ele em outra coisa. A Cirrus não precisa ser uma contabilidade amanhã. Ela pode ser uma consultoria. Você acabou de falar, você é um empreendedor. Então se ela virar outra coisa, tá tudo bem. Só que porque hoje você pode virar outra coisa. No início, o cara, tipo... Não pode. Não pode. Você tem que... Enfim. Então eu vejo a questão da preservar a caixa, mas também aproveitar uma janela de oportunidade. Hoje, para mim, custa 30%... Cara, como eu posso dizer? Hoje eu consigo fazer um ROAS de 1 para... Eu invisto X e volta 1,5 no mês. E aí eu falo, cara, eu posso preservar a caixa, preservar a rentabilidade e crescer menos, mas se eu acelerar esse crescimento, eu tô pagando barato hoje num cliente que amanhã eu acho que talvez eu não vou pagar. Então, assim, você fica numa dicotomia entre acelero, preservo caixa, acelero, preservo caixa. O que você acha? Cara, eu acho que, na real, são decisões conscientes de momento, cara. Por exemplo, eu sempre olhei muito para aquisição igual você olha. Quantidade de novos clientes para dentro da base. E aí eu vou trabalhando uma métrica, consigo fazer... sei lá, 2.700 para cada cliente. Então, se eu invisto, eu crio meus canais, sejam eles quais forem, né? Se eu for para tráfego pago, se eu vou para orgânico, se eu vou para ABM, se eu vou para eventos. A minha cabeça hoje pensa que a gente precisa ter frequência, né? Você tem que ter cadência, você tem que produzir, e você vai ter respostas de qual desses canais integra melhor com o seu momento. Legal. Beleza? Só que aí você vai entendendo também que esse jogo do crescimento, por exemplo...
O que eu quis dizer de identificar a velocidade de crescimento e aquilo que não te faz mal? Se você foca só em aquisição e deixa de ouvir o cliente na base, você perde um custo-oportunidade de... Cara, qual é o tamanho do market share que eu tenho dentro do meu cliente? Então, vou dar um exemplo em contabilidade. Dentro do seu cliente? Do seu cliente, pô. Entendi. Porque, pô, se eu vendo só contabilidade, eu vou vender o pacote básico. Eu vendo contábil, fiscal e folha. Pacote que todo mundo faz. Só que esse cara também tem um BPO financeiro. Esse cara tá numa fase de transição de reforma tributária. Só que não tem um PO, alguém lá dentro que toca o dia a dia desse cara. E eu posso oferecer. Legal. Esse cara tem uma necessidade talvez de tecnologia, de implementação de RP. Cara, você começa a olhar para o seu cliente e aí você vai entendendo quais produtos ou soluções você pode ofertar para ele. Quando você tá só olhando para crescimento, eu tô olhando para produto escala. Legal. O que não tá errado. Só que quanto mais relevante você é para o seu cliente, maior é o retorno que você tem dentro da sua própria carteira, maior a fidelização e você aumenta aquele LTV. Então, aquele empilhamento de receita, ele continua existindo. Só que aí você começa a ter métricas. Hoje a gente está olhando assim, né? Quanto que eu quero de new MRR, quanto que eu quero de cross-sell ou de upsell como metas independentes e como isso num conjunto entrega quanta receita eu preciso crescer. Sim. E são estratégias distintas, né? Sim. Mas total. A maioria dos caras, bicho, que dão resultado, e aí eu falo até de algumas que eu vi como investidor assim, né? Eu gosto de citar muito a Conta Simples, que é um banking, né? Eu uso. Você usa? Olha aí, pô, tá vendo, Rodrigo? Né? Tô precisando de um embaixador como eu aí. Mas eu investi na Conta Simples, cara, quando não era Conta Simples, mas que eu vi, cara, faz muito sentido o conjunto dos fundadores, etc. E uma das coisas que os caras sempre me falavam que faziam, e eles fizeram, né, no discovery do produto, foi falar com 100 clientes pelo período, acho que se eu não me engano, de 3 meses. Os caras falaram, ouvindo, colhendo feedback a todo momento. E o cliente fala, pô, o cliente ele te dá a oportunidade de você construir. E eles foram desenhando um produto que foi crescendo, que está escalando, né, que toda hora traz inovação, porque ele tem um canal claro de produzir algo para o cliente. Então, eu não me lembro quem falou isso, para mim fez muito sentido, que geralmente a gente usa a frase, né? Você tem que ter foco no cliente. E a gente viu uma época que não é foco no cliente, é onde está o foco do cliente. Top. Que eu só estou mudando uma nomenclatura de muda tudo. Mas muda tudo o jogo. E é isso que a gente tem olhado para crescimento, para construção de ativos valiosos. A gente até estava nessa discussão, né? Aqui nos bastidores, falando, pô, cara, como que a empresa de serviço vale, se eu vendo, se eu não vendo, etc. Qual que é a minha lógica? Todo negócio é passível de venda, pô. Você pode vender o seu negócio, eu posso vender o meu negócio. E geralmente esse negócio ele vale quanto? A capacidade de geração de caixa que ele tem. Então, quando você tem negócios cada vez mais recorrentes, que tem um LTV, você aumenta o valor daquela possibilidade porque você não está comprando risco, né? Eu estou comprando um negócio que ele mantém bons indicadores de retenção de cliente, de geração de margem, e aí entra o famoso ali fluxo de caixa, né? Para trazer a valor presente quanto o negócio desse vale na linha do tempo. E aí você se acopla aqui o mercado de VC das oportunidades. Cara, o cara que está em algum tempo, fintech, por exemplo, você entrava no Brasil, você tinha os grandes bancos e você não tinha serviço, cara, de fintech. Na hora que começou a abrir o espaço para as fintechs começarem a operar, os valuations foram estratosféricos. Mas por quê? Estava olhando, de certa forma, em um momento, para quase um oceano azul, que você tinha um monopólio em grandes bancos, você tinha uma camada de clientes super saturada ou insatisfeita com aquele serviço, e na hora que o cara entrou, ele falou, é esse o mercado que eu tenho, X milhões de pessoas, X milhões de empresas e por aí vai. Então, o Nubank não criou disrupção, cara, no produto. Concorda comigo? O produto dele é commodity. Com cartão em conta. Já isso. tinha. Só que ele falou, cara, o que todo mundo odeia no cartão? Pô, pegar o telefone, ligar na operadora, o processo burocrático, o gerenciamento daquele gasto. Então, ele olhou, o foco do Nubank nunca foi no cliente, mas onde estava o foco, a dor do cliente. E aí foi aí que eles criaram, só que numa janela de fintech. E aí ele tinha um valuation maior, obviamente, do que em outros mercados. A gente está na era da AI agora, né? De inteligência artificial. Então, negócios que não valiam nada, né? E quando eu falo valiam nada, é um entre aspas, tá, gente? Por exemplo, negócios de serviços que eram pouco escaláveis, pouca previsibilidade,
menores margens, o que estão acontecendo? Tá subindo, pô. Começa a ter um outro olhar. A gente, foi o que eu falei até pra ti, a Cirrus hoje, a gente tá navegando essa onda, né? A gente tá olhando para a construção do nosso próprio data lake, estruturação dos dados, como que eu gero automação, com foco em eficiência, mas mais do que foco em eficiência, como que eu uso esses dados para entregar valor para o meu cliente, né? E na hora que você pensa dessa estruturação dos dados para entregar valor para o cliente, cara, sua mente dá uma explodida. E aí você entende que, cara, eu posso crescer receita, crescer EBITDA. E geralmente negócios que têm uma dependência muito de mão de obra não conseguem fazer isso concomitantemente. Ele sempre vai ter que investir mais, ter uma mão de obra ociosa para receber crescimento. Hoje não. Então, ano passado a gente aumentou em 6, 7 pontos percentuais a nossa linha de EBITDA e entregamos 25 de crescimento de receita. E a nossa meta é continuar entregando crescimento tanto de receita e maior margem de EBITDA. Como que isso é possível? Porque a gente está dentro de uma tese hoje de IA e eficiência, entende?